O inverno começa hoje em todo o Brasil, ali no fim da manhã, e apesar da estação ser conhecida pelo frio e geadas, neste ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação deve ser mais quente no nosso estado, com temperaturas mais altas que o normal. Eu vou direto para Belo Horizonte, a nossa capital mineira, com ela, Akemi Duarte, que está com a gente ao vivo e vai conversar com o meteorologista e coordenador do IMET, o Lisandro Gemiak. Bom dia para você, minha amiga. O que a gente pode esperar, então? O inverno quentinho. Quem dera, né, Mônica, se fosse tão simples assim. Bom dia a você, bom dia a todos. O Lisandro já explica, mas antes quero saber, está muito frio aí em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Mônica? Aqui hoje em BH, a gente acordou por volta de 5 e meia da manhã e estava fazendo assim 11, 12 graus. Isso o que o celular estava marcando, né? Na estação meteorológica, essa temperatura deve ser um pouquinho maior. Como é que estava aí em Uberlândia? Estava na mesma situação, viu, Akemi? Ali por 10, 11 graus, 6 horas da manhã marcou 13, seguiu ali até pelo menos 7 e meia. Então são madrugadas bem geladas aqui no Cerrado, viu, Akemi? Ó, a gente tem essa notícia, Mônica, de que o inverno vai ser um pouquinho mais quente. O Lisandro vai explicar pra gente, é meteorologista. Lisandro, essa atuação do fenômeno El Niño deixa esse inverno mais quente? A gente sente isso na prática ou não vai fazer tanta diferença? Bom dia. Bom dia. Mais na estatística, né? Então, em média, as temperaturas devem ficar um pouquinho acima da média, mas no dia a dia a gente praticamente não nota essas diferenças, né? Então as características devem ser as mesmas aí do inverno, né? O inverno com essa amplitude térmica muito grande, né? Então manhãs bem frias com tardes mais quentes, né? E praticamente seco, pouquíssima chuva, né? Algum episódio que pode ter de pancadas de chuva assim, que geralmente nessa época do ano são rápidas e com pouca quantidade, né? E pode ter algum episódio mais frio, né? Então aí a região do Triângulo Mineiro pode sofrer aí algum episódio mais frio ao longo desses 3 meses aí. Então tem que ficar monitorando para ver, principalmente o pessoal da agricultura, né? A formação de geadas em alguns pontos é possível e é comum para essa época do ano lá no Triângulo Mineiro. Mas no geral as características básicas do inverno são essas: a estação extremamente seca, né? Então índices de umidade muito baixo no período da tarde, né? E mais para o final de agosto, aí, início de setembro, muito problema com queimadas, né? Então a gente vai ter a condição climática suficiente para que as queimadas sejam bem disseminadas, assim. Então muito cuidado com o fogo, quem for queimar um quintal, queimar alguma coisa assim, muito cuidado, porque é muito fácil perder o controle do fogo, principalmente no final da estação. E aí, falando até um pouquinho de saúde também, esse tempo seco acaba colocando a umidade do ar muito para baixo e é um tempo mais friozinho, a gente esquece de beber água, né, Lisandro? Então fica esse alerta também. Sim, e nessa época do ano a gente fica sobre um sistema de alta pressão, então praticamente não há formação de nuvens, né? O vento muito fraco, então favorece também a concentração dos poluentes, né? Então a gente vê ao amanhecer aí a fumaça, principalmente em regiões metropolitanas densas, né? Como é aqui a região metropolitana de Belo Horizonte, como é aí a região do Triângulo Mineiro de Uberlândia, né? Que é uma grande cidade. Então essa concentração de poluentes também é favorecida por essa condição climática, né? Então muito cuidado aí, muita hidratação, né? Beber muita água e prestar atenção aí nos sinais do tempo e na previsão do tempo. A gente está aqui, o Félix pode mostrar pra gente um céu típico de inverno, né? Que é aquele céu azulzinho e nenhuma nuvem. Isso. Então o que segura o calor, né, na atmosfera são as nuvens, né? Então quando a gente tem essa ausência total de nuvens, então o aquecimento é muito rápido durante o dia, a temperatura aumenta muito, né? Então aumenta essa amplitude térmica entre a temperatura mínima que a gente tem, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima durante o dia. Então fica essa grande amplitude térmica que é bem favorecida por essa condição sem nuvens aí que ocorrem praticamente todo o inverno.
Lisandro, muito obrigado pela entrevista. Mônica, então assim, não tem como fugir muito desse friozinho, viu? Durante o dia as temperaturas vão ser mais baixas mesmo. E aí o que o Lisandro estava comentando comigo aqui é que forma aquele efeito cebola, sabe? Que a gente sai de casa cheio de camada de roupa e ao longo do dia a gente vai tirando uma por uma porque a temperatura vai melhorando. Só que aí chega a noite, frio de novo. Então, a regra número 1 é nunca se esquecer desse agasalho, porque abriu a porta de casa ali, com certeza vai estar frio para quem está saindo de manhã. É com você. Obrigada, Kemi. Adorei sua participação. Leve meu abraço ao Lisandro aí, que trouxe essas explicações pra gente, para que possamos receber essa nova estação bem protegidos e, claro, com um cafezinho bem quentinho. Um beijo para vocês, viu?